Fala galera, bem-vindo ao canal do Bronco. Dia de mais um vídeo, dia de beta terapia. Se liga na vinheta e depois vem com nós. Conforme vídeo anterior, hoje o papo é sobre a comunidade cervejeira. Mas antes da resenha começar, me siga no Instagram, deixa o joinha maroto e se não é inscrito no canal, faça e já ative o sininho de notificações. O papo de hoje ele não é uma resenha aleatória, mais do que isso eu entendo que é muito importante. Por quê? Porque a comunidade cervejeira ela é formada por nós cervejeiros, e portanto a gente tem um papel crucial dentro dessa comunidade, como os agentes principais de tudo que acontece. Então as nossas ações e os nossos comportamentos, eles são essenciais para determinar o direcionamento que essa comunidade tomou no passado, vem tomando agora e que a gente gostaria que ela tomasse no futuro. Antes da gente começar as nossas reflexões, eu queria contar um pouco de como era essa comunidade quando eu comecei a fazer cerveja. Lá se foram mais ou menos uns 5 anos. Eu tive contato com a cerveja artesanal a primeira vez numa viagem, já contei isso aqui no canal. Tomei cerveja, achei interessante. Depois eu fiz uma segunda viagem. Na cidade tinha uma outra cervejaria, fiquei mais apaixonado e nessa segunda viagem eu tomei a decisão de começar a entender o processo de fabricação de cerveja artesanal, e à medida que eu estudava eu tomei a decisão de começar a fazer cerveja, e o dia que eu comecei nunca mais parei e estou fazendo até hoje. Mas lá atrás, no início, na época que eu comecei, me venderam a ideia de um povo solidário, amigo, bacana, colaborativo, aquela broderagem. Mas à medida que eu fui tendo um pouco mais de intimidade dentro desse meio, eu fui constatando que as coisas não eram exatamente assim como me foi vendido a ideia. Tem bastante coisa legal, mas nem tudo que eu encontrei foi bacana, exatamente como eu imaginava. E aí eu divido essa percepção em 2 momentos: a comunidade cervejeira em si e os eventos. Não há dúvida que os eventos é a parte mais legal. É exatamente como me venderam a ideia. Todo mundo ali, bebendo, se divertindo, celebrando a cerveja, celebrando a amizade. Todo mundo louco, abraço, gole, piada e música. E os eventos realmente são muito massas. É disparado a parte mais legal. São as confraternizações que acontecem nesses eventos. Para te falar bem a verdade, eu estou com muita saudade desse tipo de aglomeração. A única coisa desagradável que eu comecei a encontrar nos eventos cervejeiros foi a relação cervejaria e o cervejeiro que está lá bebendo, comprando a cerveja da galera que está expondo. Não vou mentir. Encontrei muita cervejaria chata, cervejeiro chato. Eu lembro que no começo da minha relação com a cerveja, eu ia nesses eventos, a minha vontade era chegar nesses estandes e conversar com as pessoas que faziam cerveja, querer entender um pouco do processo e nada, né? Ambiente extremamente restrito, os caras se limitavam a conversar com a Patotinha e o grupo deles. E tudo que a gente tinha de dúvida, cervejeiro de panela, os caras não faziam questão nenhuma de responder, nenhuma de ajudar. Foi um ponto dos eventos que eu sempre, para mim, foi muito frustrante. As cervejarias realmente, elas estabelecem um limite ali, elas olham você como meros clientes. Hoje eu tenho um projeto de cervejaria com amigos que é a Surto. Nós já estamos indo para o nosso 2º ano.
E foi uma das coisas que a gente fez questão de deixar muito claro dentro da nossa identidade. E nessa identidade a gente estabeleceu que nós trataríamos os nossos clientes como nós gostaríamos que tivéssemos sido tratados na época quando nós éramos os clientes. Então a gente tenta estabelecer, ou tentou e vem tentando ao longo do tempo, sempre que está nos eventos, estabelecer uma relação de amizade. E eu tenho certeza que a gente conseguiu isso, porque, sem sombra de dúvida, o diferencial da Surto Coletivo Cervejeiro, além das nossas cervejas, se tem algo que a gente se orgulha demais é a forma como a gente se relaciona com as pessoas que tomam a nossa cerveja. Tenho a convicção que nunca um cliente foi mal atendido, nunca a gente negligenciou, omitiu informação. Nos eventos que a gente participou, a gente sempre fez questão de dar atenção, dar as informações, conversar, resenhar bastante, porque é algo bacana, né? É ali que você chega, você começa a entender, compara se aquilo que você faz na panela é similar ao que acontece na fábrica. Então é um ambiente bem legal, onde você tem a oportunidade de desmistificar muitas coisas. Então, graças a Deus, a gente da Surto, nós temos mantido muito esse DNA e essa identidade da nossa cervejaria. Mas, obviamente que essa crítica que eu estou fazendo não é regra geral, tem cervejarias legais. Já fui, na minha época de cervejeiro, né, antes de ter a cervejaria, já fui atendido e bem atendido por muitas, mas também fui mal atendido por muitas outras. Mas, voltando para o foco da nossa resenha, que é a comunidade cervejeira, à medida que eu fui interagindo com essa comunidade, o que eu encontrei foi um ambiente de muito ego e muita vaidade. Eu tive muita dificuldade no início, porque eu me deparei com duas categorias: os semideuses, aqueles caras que manjavam muito de cerveja e, portanto, são inatingíveis. Ego lá em cima, vaidade lá em cima, como eu falei. Muito giracopinho, aqueles caras que pegam cerveja dos outros para encontrar defeito. E encontrei também aquela galera que estava começando, que pegava um conceito fixo ali da internet, muitas vezes até ultrapassado, e vendia aquilo como se fosse verdade absoluta. Então foi uma galerinha que também sabia pouco, mas que queria botar uma pose de que sabia muito. Então era uma galera que não tinha também muita humildade para aprender. Esses dois públicos, para mim, foi muito difícil lidar no começo. E para eu me encontrar nesse ambiente, foi um trabalho bastante difícil. Porque eu moro no litoral do Paraná, uma cidade do interior, embora seja próxima de Curitiba, mas é uma cidade pequena, não tem aqui a cultura cervejeira artesanal. Além disso, eu sou um cara bastante introspectivo e um tanto quanto recluso, então a informação eu tinha que me virar sozinho. O primeiro recurso que eu encontrei de troca é aquele que acredito eu tenha sido de muitos, que são os grupos do WhatsApp. Então ali começou realmente a troca de informação e aquilo para mim era a comunidade cervejeira. E no começo foi realmente tudo muito bacana, muita gente aprendendo junto, nós tivemos muita troca de informação, socializamos muita coisa, dividimos métodos, aprendizados, foi bastante legal. Mas com o passar do tempo, como acontece em qualquer outro segmento, as discussões começaram a ficar maçante. Aí o que era para ser só grupo de cervejeiro começou a ser grupo da piada, grupo da política, grupo do futebol, e as confusões começaram a surgir. Muitas perguntas repetitivas, as pessoas que entravam fazendo aquelas perguntas muito iniciais, que não é que a gente não gostaria de responder, mas eram coisas que com um pouco de esforço a pessoa conseguia obter essa informação com facilidade na internet. Quando eu comecei, eu tive muita dificuldade de obter informação, principalmente no YouTube. Tanto é que eu acabei criando um canal no YouTube. E o viés desse canal, quando eu organizei e roteirizei ele, foi tentar colocar a informação num formato que eu tinha dificuldade de encontrar.
Então eu roteirizei o canal durante todo esse período com a seguinte ótica: o que eu gostaria de encontrar que outros canais não falam? De que forma? Com que profundidade? Com qual apontamento? Com qual nuance? Com qual ênfase? E assim tem sido ao longo do tempo. Hoje não. Hoje a gente já encontra bastante canais legais, com muita informação bacana, num formato para todos os gostos, mas lá atrás não era assim. O meu canal se popularizou muito rápido e de uma forma até mesmo que eu me surpreendi. E aí, como disse tio Ben, grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente foi começando a ficar famoso e aí, em muitos grupos de WhatsApp, eu me deparei com uma outra realidade, que é a necessidade das tretas. Sempre tinha alguém que precisava tretar com o cara do YouTube para confrontar o quanto que ele sabia mais ou menos em relação ao cara comum que estava no grupo do WhatsApp. Então foram muitas conversas desgastantes que a médio e longo prazo os grupos de WhatsApp começaram a ficar chato, particularmente para mim. Porque eu comecei a me meter em polêmicas que eu não precisava e que eram desnecessárias. Tanto é que chegou num determinado momento eu falei, vou sair de todos os grupos de WhatsApp, e realmente saí, mantive um ou dois, porque era um pessoal muito da antiga, muito amigo meu mesmo. E hoje eu evito participar desses grupos justamente para evitar polêmica, para evitar problema, para evitar treta, até porque eu acho que muito do que eu posso contribuir nos grupos de WhatsApp já estão na internet, em conteúdo disponibilizado por mim e por muitos outros cervejeiros artesanais que hoje estão no YouTube. Então tem uma infinidade de gente que eu acho muito boa hoje produzindo material muito bom na internet. Outra situação que eu me deparei com a popularização do canal foi que, como eu disponibilizava e socializava o conteúdo num formato que existia muito poucos canais na época, isso começou a criar incômodo em determinados segmentos da comunidade cervejeira. Um desses segmentos era a galera que vendia os cursos, né? Porque muito do que eu falava estava disponível na internet de graça para todo mundo ouvir, copiar, replicar e também aprender. Percebi também que eu comecei a incomodar algumas cervejarias, porque a cerveja não era algo ainda tão popular, então havia uma mística sobre os insumos, sobre as receitas, e eu fui uma máquina de fazer receita e colocar isso na internet. Tanto é que, se vocês olharem no YouTube, eu tenho provavelmente mais de 100 receitas publicadas lá. Eu fiz muito vídeo, cara. Eu acho que eu já devo ter chegado aproximadamente aí na minha receita de número 200, 250, mas chegou um tempo que eu já não publicava mais todas porque algumas eram muito repetidas. Eu só republicava uma receita quando eu tinha uma melhoria. Poxa, isso na época, lidar com esse tipo de situação foi bastante complicado. Que no final acaba se reduzindo ao ego, à vaidade e a galera que quer ganhar dinheiro. O que era justamente no sentido contrário do que eu aprendi e do que eu entendia que era a comunidade cervejeira, que é a ideia da socialização, da democratização da informação, de você ser solidário, de você ajudar, mas que na prática não acontecia muito bem assim. Mas enfim, como eu disse, a gente foi aprendendo e a gente superou essa barreira. Depois passou a fazer parte do cotidiano problemas da sociedade. Então aquelas questões de racismo, de misoginia, de política, tudo isso começou a fazer parte das rodas de discussões com mais frequência. E aí aumentaram-se também os embates. Recentemente passou na televisão aí a exposição de conversas entre pessoas influentes da cerveja artesanal, com caso grave de racismo, misoginia, enfim, isso já vinha acontecendo há algum tempo. E eram assuntos que me incomodavam muito. Enfim, a ideia não é ficar dando ênfase, mas relatar que isso acontecia. E aí vem a necessidade da gente refletir como que a gente quer essa comunidade cervejeira, que é um espaço bacana,
é um espaço que vinha crescendo de uma forma muito legal. A gente teve ali uma estagnação por causa da pandemia, mas se a gente comparar os números da cerveja artesanal com os Estados Unidos, ainda há um espaço para crescimento muito grande, e a gente crescer de forma saudável, com uma cultura bacana, eu acho que é importante. Mas para que isso aconteça, o nosso comportamento ele é essencial. A gente precisa aprender a se comportar no sentido de fazer esse ambiente um ambiente que novas pessoas queiram fazer parte. Um ambiente que a gente não encontre essas questões de racismo, essas questões de misoginia, essas divisões políticas, essa chatice de ego, de mimimi, de vaidade, de semideus, do cara que é muito chato e não quer aprender, e que realmente seja um ambiente de celebração, um ambiente de descontração e principalmente um ambiente de diversão para troca, para socialização de informação, de aprendizado, que era o que eu imaginava e é o que eu tenho me esforçado para que esse ambiente seja cada vez um espaço mais acolhedor. Mas para que isso aconteça, tem a parcela de cada um. E eu queria deixar para vocês agora na parte final do vídeo como que eu tenho tentado contribuir para essa comunidade. Uma forma é continuar socializando o meu conhecimento, o pouco que eu aprendi, e também aprender com vocês por meio do YouTube. Uma coisa bacana, falei muita coisa negativa no vídeo de hoje, mas encontrei muita gente boa. O YouTube me deu a oportunidade e a comunidade cervejeira de conhecer muita gente legal. Eu tenho hoje muitos, mas muitos amigos mesmo que eu fiz por causa da cerveja. Hoje, graças a Deus, por onde eu vou, sempre tem alguém que me conhece, alguém que me trata muito bem. A Surto Coletivo Cervejeiro, aonde a gente está, nos eventos, somos sempre muito bem tratados e muito bem recebidos, e a gente tem feito um esforço enorme para retribuir esse carinho que as pessoas têm tido conosco. E muito do que eu tenho feito recentemente é deixar a mensagem que a gente gastou muito tempo discutindo e tretando em rede social principalmente, querendo ter a verdade absoluta, sempre a última palavra, o melhor método, a melhor receita para satisfazer o nosso ego. E o que eu aprendi é que existe muitas formas de fazer a mesma coisa. Vai depender do equipamento, depende do contexto, depende das tuas condições financeiras, depende da localidade que você está, da cidade que você mora, da região, da forma como você aprendeu, mas sempre dá para fazer as coisas. Alguns métodos, algumas formas são mais difíceis, outras mais fáceis. Existe a ciência, obviamente, muito conhecimento disponível hoje para facilitar a vida da gente, mas nada está fechado. Se vocês notarem com um pouco de paciência, pelo menos para mim isso está óbvio, que algumas coisas da época que eu aprendi a fazer cerveja já foram revistas, porque o conhecimento cervejeiro ele está em constante evolução, a gente está aprendendo, a gente está redescobrindo, então não faz sentido a gente sentar em teorias do passado e assumir aquilo como verdade absoluta, que não pode ser melhorado e que não pode ser mudado. Então eu acho que nesse primeiro momento, a mensagem que eu quero deixar no final do vídeo é exatamente essa. Não existe uma verdade absoluta, a gente pode aprender, a gente pode compartilhar, existe a teoria, existe a prática. A teoria ajuda a gente a minimizar o erro na prática, a prática valida muito da teoria e as coisas estão sempre trabalhando de forma conjunta. É possível aprender, é possível ensinar, é possível principalmente e é necessário ouvir muito. Às vezes a gente não tem a necessidade de falar, de querer mostrar que a gente sabe mais do que o outro. Portanto, mas dentro da tua cultura e dos teus valores, também dê a sua contribuição. Para que esse universo seja cada vez mais legal e que a gente possa trazer novas pessoas, novos adeptos, novos fãs apaixonados por essa bebida maravilhosa que é a cerveja. Até mais, no próximo vídeo nós vamos falar de ingredientes, vamos falar um pouco de técnica, né? Vamos falar um pouco de conhecimento mais específico
e menos de resenha. Espero vocês. Até mais. Abraço!